Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. A polícia procura por um dos suspeitos de matar um cadete da Polícia Militar em Belo Horizonte. O policial reagiu a um assalto, segundo testemunhas. Durante a manhã, muita movimentação de policiais na porta da casa de Janderson de Souza Silva, de 29 anos, que era cadete da Polícia Militar. Ele chegava em casa de carro quando foi abordado pelos suspeitos. O militar estava saindo de serviço, devidamente fardado. Quando ele desceu do veículo, ele foi abordado por dois agentes que estavam em uma motocicleta, uma XR branca. O cadete reagiu e atirou contra um dos assaltantes, mas acabou sendo atingido por 3 disparos e morreu a caminho do hospital. As marcas de tiro estão no portão. O segundo suspeito conseguiu fugir. Esse policial militar era um cadete do 2º ano do CFO, é um aluno oficial, né? É um militar exemplar, família simples, filho, né, de uma família de 9 filhos, terceiro. É um militar extremamente estudioso. Então, para a Polícia Militar e para a sociedade, é uma perda muito grande. Ele representa o cidadão brasileiro, o trabalhador, que cumpre as suas obrigações, né, e estava cumprindo o dever. A moto usada pelos criminosos foi deixada no local e foi através dela que a Polícia Militar conseguiu chegar até 3 possíveis donos. Eles estão sendo ouvidos aqui no batalhão e podem contribuir na identificação do suspeito foragido. Desde ontem, 1 da manhã, nós fizemos a mobilização cerco da região, estamos levantando informações, ampliando essas informações para a captura desse marginal foragido e possíveis envolvidos também neste fato. E atenção, vamos agora com informações ao vivo sobre o roubo de caminhões de combustível em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos 9 pessoas prestam depoimento hoje à polícia. O repórter Augusto Medeiros está na cidade e tem as informações para a gente. Boa noite, Augusto. Conta o que está acontecendo aí. Boa noite, André. Boa noite a todos. Pois bem, nós estamos aqui na delegacia de furto e roubos a cargas no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Uma carreta foi roubada hoje pela manhã, carregada com 30 mil litros de óleo diesel e foi encontrada em uma oficina para caminhões no bairro Citrolândia, em Betim. Essa carreta foi roubada por uma quadrilha especializada no roubo de combustíveis aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao meu lado está o delegado Marcos Vinícius Vieira, delegado do Departamento de Operações Especiais, tem mais detalhes para a gente. Essa carreta foi encontrada nessa oficina, delegado, e o receptador dessa carga está foragido. Na data de hoje, a Polícia Civil de Minas Gerais conseguiu desmantelar um grande esquema de receptação de combustível na cidade de Betim, praticado em uma oficina mecânica, na qual era proprietário Aguinaldo Bonifácio, 38 anos, que se encontra foragido. Funcionários foram trazidos agora aqui para a delegacia e estão prestando depoimento. Esses funcionários estariam envolvidos nesse roubo ou não? Ou é uma quadrilha diferenciada? Já começamos a ouvir os funcionários. Vamos delimitar a participação de cada um. E se algum tiver participação neste evento delituoso, irão responder criminalmente. Agora, existe uma quadrilha especializada. O senhor já tem os nomes dessas pessoas? Sim. Essa quadrilha já estava sendo monitorada pela Polícia Civil desde final de novembro de 2015, em razão de vários delitos ocorridos após os caminhões saírem da refinaria Gabriel Passos. Existe a possibilidade de funcionários da refinaria estarem indicando os caminhões, até porque esse foragido ele adquiriu somente o óleo diesel, né? A investigação já se encontra em estado avançado e qualquer informação será passada posteriormente para não atrapalhar futuras investigações. Olha, André, desde o último dia, 25 de dezembro, foram pelo menos 6 furtos a caminhões de combustíveis aqui logo na saída da refinaria Gabriel Passos, e o valor estimado desse combustível é de pelo menos R$500 mil. Eu volto com você, André. Obrigado pelas informações. Como a gente vê aí, um esquema forte de roubo de combustíveis, hein? A turma lá tinha placa já adulterada, documentação, tudo falso para poder roubar combustível aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Obrigado pelas informações. E foram presos 2 jovens que invadiram uma casa na cidade de Pedrinópolis, no Triângulo Mineiro. Eles renderam um casal e abusaram sexualmente da mulher. Segundo a Polícia Militar, a dupla queria o dinheiro que o dono havia acabado de receber.
O dono da casa é este motorista de 50 anos que mostra as marcas causadas pelas facas usadas pelos criminosos. Ele conta que a dupla pulou o muro para entrar na casa de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Aí nós dormindo, eu escutei o barulho na cozinha, eu saí, tem uma parede assim e saí para a sala. Aí eu já dei de cara com eles. Mas quando eu vi eles, eu assustei, eu já dei um murro num. Mas quando dei um murro num, ele já meteu a faca em mim, não. E a todo momento eles pediam um cheque de R$10 mil que os moradores teriam em casa. Foi então que os bandidos começaram a agredir o motorista e a esposa de 37 anos. Eles foram amarrados e sofreram abusos sexuais. Amarraram, eles ficaram lá, queria dinheiro. O motorista sai com um dos criminosos para buscar dinheiro, mas consegue fugir. Assim, quando ele virou a curva, nem olhou, ele virou a cabeça pro lado da curva. Aí eu meti um cordão no pescoço dele e arrastei. Quando arrastei, ele pegou a faca. Eu abri a porta e joguei fora, né? Aí eu corri. Aí tinha uma fazendinha do lado, eu fui na fazendinha lá e pedi ajuda. Luiz Fernando Felício, de 19 anos, volta para a residência, se junta à comparsa Paulo Emílio Vargas, de 24 anos, e leva outra vítima, a esposa, para Uberaba, que fica a 70 quilômetros. A ideia dos bandidos era levar a vítima para sacar dinheiro em um dos bancos que fica aqui na Leopoldino de Oliveira, uma das principais avenidas da cidade. Mas quando eles chegaram aqui até esse semáforo, o carro começou a dar problema. Foi então que eles empurraram o veículo até essa oficina que fica aqui do lado. O mecânico constatou que o veículo que pertencia à vítima teve um problema na bomba de gasolina. De acordo com a polícia, os 3 foram até o banco. Luiz Fernando ficou nas proximidades, enquanto Paulo Emílio esperava a mulher que tirava o dinheiro do lado de fora. Mas o que eles não esperavam é que uma funcionária desconfiasse da ação e ligasse para a polícia. Nós recebemos a informação na Companhia de Missões Especiais por volta das 9 horas da manhã. A partir desse momento, a gente começou a levantar os possíveis nomes que poderiam estar envolvidos nessa sequência de delitos que eles cometeram e começamos a levantar alguns endereços com as ligações criminais no banco de dados que a gente possui. Já presos, a polícia constatou que eles usavam cocaína, maconha e álcool o tempo todo. E eles fizeram 2 saques. E também conseguiram fazer compras em 2 locais distintos. Um no bairro Primavera e um outro próximo de onde que eles foram presos. E um deles confessou que era vizinho das vítimas e que a ação não tinha sido planejada. Não teve ideia, que lá foi coisa de momento, entendeu? Porque a gente tinha bebido umas pingas lá, vamos falar, entendeu? Aí foi coisa de momento. Não tem culpa de nada? Não, em questão de estupro, não. E dessa parte minha consciência está tranquila. Os 2 têm passagens pela polícia e podem responder por tentativa de homicídio, estupro, tortura, extorsão mediante sequestro, sequestro e porte de drogas. A mulher passa por exames no Hospital de Clínicas da UFTM. E nessa hora são todos inocentes, né? E a Polícia Civil prendeu uma mulher e o filho dela suspeitos de assassinar um homem de 30 anos em Belo Horizonte. As informações ao vivo com a minha colega Luciana Viana. Muito boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. Kelly Cristina Delfino, de 38 anos, e o filho dela, Júlio César Delfino Ferreira, de 18 anos, são apontados pela Polícia Civil no envolvimento da morte de Dário Arcanjo Evangelista, de 30 anos. De acordo com as investigações comandadas pelo delegado Emerson Moraes, a vítima foi morta com mais de 50 golpes de faca no bairro Jardim Vitória em outubro do ano passado, região nordeste da capital. Ainda segundo as investigações, Dário e Kelly começaram a se desentender durante uma conversa em um bar na região. Dessa conversa evoluiu-se para uma discussão e dessa discussão para agressões físicas. Naquela mesma noite, Kelly, em companhia do filho e outros suspeitos, ao menos 10, voltaram ao bar e, portanto, mataram a vítima. A polícia segue com as investigações, André, para que se chegue aos outros suspeitos. Pois é, inimaginável isso, né? Mãe e filho presos, os 2 presos por assassinato. Olha aí, o rosto dos 2 na delegacia lá. Um absurdo, uma história assustadora mais uma vez, né, Luciana? Exatamente, André, envolvendo aí uma mãe e um filho de 18 anos. Eles que vão pagar por esse crime, vão ficar presos e deixar aí de viver uma vida tranquila, né, André, em família. Pois é, com toda certeza. Agora vão ficar na cadeia, vão ter que responder muita coisa. Obrigado pelas informações, Luciana. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti foram intensificadas na capital. O motivo é o aumento das notificações de casos suspeitos de dengue aqui em Belo Horizonte.
Só no último domingo, o posto de saúde do bairro Boa Vista, região leste da capital, registrou 32 casos com suspeita de dengue. Esse número é 5 vezes maior do que o registrado em dias anteriores. A mudança ligou o sinal de alerta quanto à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para impedir o aumento de casos da doença, os agentes de saúde aplicaram inseticida dentro dos imóveis. Essa é a primeira vez que faz esse trabalho completo aí, né? Porque eu acho que já deveria fazer com há mais tempo. Dados comprovam que 80% dos focos de dengue estão nas casas. Por isso, a intensificação do trabalho dos agentes. Dona Maria Galdino teve que sair de casa para a aplicação do veneno. Necessário, né? Do jeito que está esses mosquitos mordendo todo mundo aqui, então a gente tem que fazer isso. É preciso. A senhora já teve dengue? Eu estou no 7º dia da dengue. Tenho um filho que está lá deitado com dengue e tem um sobrinho também. Pelo menos 1.400 imóveis foram visitados pelos agentes durante todo o dia. Os bairros Mariano de Abreu e Nova Vista, que ficam próximos ao Boa Vista, também vão sofrer a mesma ação. De acordo com o controle de zoonoses, a aplicação do inseticida dessa maneira é mais eficaz se comparado ao trabalho feito pelo carro fumacê. As chances do mosquito Aedes aegypti morrer são de mais de 80%. A máquina aplicadora quebra esse inseticida em partículas pequenas que ficam em suspensão no ar por um período relativamente curto, 10 minutos, em torno disso, e essas partículas, quando o Aedes aegypti entra em contato com elas durante o voo, ele morre. Lembrando que o veneno aplicado atinge somente o mosquito. Ela é específica para os mosquitos adultos, ela não tem ação nenhuma contra larvas de mosquito, contra ovos. Então, as pessoas não devem descuidar de tomar conta do seu quintal. Tirar 10 minutos por semana para verificar todo o seu imóvel, ver onde estão os focos de Aedes e tentar destruir esses focos, acabar com eles. É uma obrigação de todos nós, né? Eu volto a falar com a nossa colega Luciana Viana. Luciana, um outro detalhe sobre esse assunto é que é crime não cuidar da limpeza para combater o mosquito, não é isso? Exatamente, André. Inclusive, quem não permitir a entrada de agentes de saúde nas casas poderá responder pelo crime contra medida sanitária preventiva. Quem explica pra gente, dá os detalhes sobre essa medida, né? Quem age aí contra essa medida é o advogado especialista em direito imobiliário, Kênio Pereira. A lei é clara que o imóvel deve ser usado de acordo com sua função social. Então, cabe ao proprietário do imóvel zelar pelo bem, de maneira a não colocar em risco a vizinhança. Então, quando a pessoa cria uma situação de proliferar focos de dengue, ela pode cometer sim um crime, né, de colocar em risco a vida de outrem ou do vizinho, no caso. Então é importante que haja uma percepção criminal, isso está no artigo 132 do Código Penal. Agora, quando uma pessoa, um proprietário, impede que o agente sanitário tenha acesso ao imóvel, ele pode cometer então um crime contra medida sanitária preventiva. E esses dois crimes podem incorrer uma pena de detenção de até 1 ano o proprietário ou o morador que comete tal ato. Pois é, André. Agora, outro esclarecimento dado por esse especialista é que em lotes e prédios abandonados, os agentes de saúde podem entrar para verificar o local, André. Sendo percebido que tem risco de focos de dengue, né, de mosquito, qualquer pessoa pode adentrar. Logicamente, deverá verificar. Se não encontrar o proprietário, pode entrar, porque isso não consiste em violação de domicílio. Domicílio é a casa de alguém. Imóvel abandonado, um lote não é a casa de nenhuma pessoa. Então, pode, no caso, a pessoa adentrar para combater esses focos, sendo que é interessante que quando a pessoa utiliza o imóvel até para propagar uma epidemia, para criar o agravamento desses focos, poderá incorrer no artigo do Código Penal, que é crime de epidemia, que pode gerar uma pena de reclusão de 10 a 15 anos. Pois é, André, agora fico alerta também para aqueles casos dos imóveis que estão à venda ou para locação, né, para aluguel. Se o pretendente visitar o local e perceber que há ali uma situação que beneficie, né, a proliferação do mosquito, ou geralmente aquela água parada no vaso sanitário, já que há muito tempo, né, não é usado, ou alguma água parada, enfim, algum objeto que possa acumular água de chuva, André, se esse pretendente, portanto, verificar essa situação no imóvel que está ali sendo vendido ou está ali para ser alugado, esse pretendente deve imediatamente acionar o dono do imóvel ou mesmo a imobiliária. Ele fazendo isso, André,
André, claro, estará aí impedindo que ele próprio e o vizinho sejam vítimas, né, dessa picada, desse mosquitinho danado. Pois é, com toda certeza. Você viu, tá aí a palavra do especialista, do Kênio. Olha, é crime. Se você que tem um lote, se você que tem uma casa, não cuida da limpeza e não evita a proliferação do mosquito da dengue, você está cometendo um crime, hein? Isso é importantíssimo, esse detalhe. Obrigado pelas informações, Luciana. E agora o futebol. O Atlético aposta na mesma receita do ano de 2013 para voltar a conquistar a Copa Libertadores de 2016. A gente conta o segredo do sucesso agora. O Atlético repete uma receita que já deu certo. Vice do Brasileirão em 2012, mas base mantida é igual a título de Libertadores. Ano passado, segundo lugar no Campeonato Brasileiro, base mantida, e em 2016 tem de novo a competição continental. Isso nos deixa confiantes, nos deixa otimistas em relação a entrosamento, a ritmo de jogo, a condição de jogo da nossa equipe. Do time considerado titular que terminou 2015, todo mundo permaneceu. Só para ilustrar, a gente cita alguns nomes e você aí em casa avalia se queria ou não eles no seu time. Vitor, Marcos Rocha, Rafael Carioca. Agora passando para a turma da frente, Luan, Giovanni Augusto, Dátolo, Lucas Prato. São jogadores de qualidade e o melhor, já contam com o entrosamento de um bom tempo atuando juntos. Será essa a maior arma do Galo para 2016? A equipe já vinha numa boa condição, acho que precisávamos acertar alguns detalhes. Acho que o Aguirre tem observado aquilo onde a gente pode evoluir, tem cobrado bastante e tenho certeza que a resposta será muito boa dentro de campo. E se pensarmos que times como o atual campeão brasileiro tiveram que se desmontar, isso se torna ainda mais vantagem para quem resistiu ao mercado da bola? Principalmente o Corinthians aí teve perdas importantes, né? Mas eu não vejo o Atlético na frente nesse sentido, porque o Corinthians tem ótimas peças de reposição e tem um excelente treinador que sabe trabalhar com aquilo que ele tem. E creio também que devam se mexer para repor essas peças aí. Uma grande quantidade de atletas aí tiveram seus contratos renovados ainda no meio da temporada passada. Então isso mostra a valorização que o clube tem por seus atletas. Evidentemente que pode surgir alguma situação de negociação, de transferência, que é normal no futebol atual. Que 2016 não fique no quase. É o início dos trabalhos para, quem sabe, uma temporada de sucesso. O mais importante disso tudo é a equipe que permaneceu aqui, né, que se chama de comissão técnica permanente do clube. Porque eles têm todos os dados fisiológicos, fisioterápicos, estatísticos, enfim, já estão completamente adaptados e sabem tudo sobre os jogadores. Isso realmente facilita, né, a gente encurta o caminho para fazer com que eles evoluam. No Cruzeiro, o dia foi de apresentação de reforços para o elenco. Diogo Ramalho tem as informações. Olá, André. Os dois primeiros reforços do Cruzeiro falaram à imprensa em entrevista coletiva. A apresentação aqui na Toca da Raposa 2 na tarde de hoje. São os atacantes Rafael Silva, que vem em definitivo por 2 anos de contrato, e também Douglas Coutinho, emprestado por 1 ano. No caso do Coutinho, uma curiosidade. Ele já esteve no Cruzeiro como atleta de base. Eu vim muito novo para cá e eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha família. E tinha 2 irmãos que moravam comigo mais novos que eu. Então, a minha avó veio a falecer e eu cuidava dela e desses meus irmãos. Então, isso acabou me abalando bastante. Eu não tive cabeça para jogar. O clube queria que eu ficasse, cuidou bem de mim na época, deu bastante assistência. Só que a minha cabeça não estava mais voltada para o futebol. Eu conversei com o meu agente para mim vir para cá, tive proposta de outros clubes, mas o Cruzeiro está dentro dos meus planos. Um grande clube como o Cruzeiro, a gente sabe que tem grandes jogadores, então vamos trabalhar forte para tentar arrumar um espacinho ali. O presidente celeste, Gilvan Pio Tavares, também confirmou a vinda de mais um atacante. Trata-se de Matias Pissano, ele que atua também no meio-campo. O argentino que estava no Independiente, claro, clube da Argentina, chega amanhã em Belo Horizonte, pelo menos esta é a expectativa, para assinar contrato de 3 anos com a Raposa. Eu volto com você nos estúdios da Band, André, um grande abraço. Grande abraço para você também. E olha só, gente, o ônibus é incendiado em protesto contra o aumento das passagens. Os detalhes, olha aí as imagens, puseram fogo no ônibus. A gente traz os detalhes depois do intervalo. Até já.
Jornal Band Minas. Oferecimento